Fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Querido Mestre e amigo Jesus, primeiramente, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção para o nosso estudo da noite de hoje. Que a nossa querida irmã, responsável pelo estudo, seja envolvida nas vibrações de luz, para que o estudo possa ser muito bem aproveitado por nós e pelos nossos irmãos desencarnados. E que durante o estudo possamos manter nosso pensamento firme e equilibrado para aproveitarmos o máximo do que iremos ouvir. Querido Jesus, sabemos que não podemos perder tempo. Perder tempo no sentido de nos preocupar só com as nossas coisas, mas de pensar no nosso próximo. Sabemos, Senhor, que cada um tem o seu livre-arbítrio e sabemos que temos que respeitar. Mas assim como nós somos muito ajudados, precisamos também ajudar. Então, aqueles que já estão aceitando ser ajudados, que possamos dar as mãos e caminhar em Tua direção, Senhor, que é procurando cumprir com os vossos ensinamentos. Sabemos que a nossa terra-mãe está se transformando para abrigar a todos que estão evoluindo espiritualmente. E com certeza queremos fazer a nossa parte para aqueles que estiverem retornando ao planeta Terra. Já encontre com seus moradores mais bondosos,
É tão emocionante, Senhor, participar dessa transformação, onde cada gesto faz a diferença, onde procuramos ter carinho com a natureza, respeitando para que ela sofra o mínimo possível, que também sermos gratos no dia de hoje, onde ela nos abriga nesse momento. Que a gente possa continuar orando para que mais irmãos se conscientizem de realizar as boas obras. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos em sintonia contigo e com todos os nossos irmãos. A tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje a nossa leitura está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, nosso dia de estudo do Livro dos Espíritos. Percebemos aí que tanto o nosso hino, a oração e o versículo sempre muito alinhados. Versículo aí falando que todos nós estamos aqui para um mesmo Senhor, para um único Senhor, para nosso Pai Jeová. Das diversas formas em que nos encontramos hoje, nas nossas diversidades sociais, mas todos nós estamos aqui para servi-lo, e tanto o hino de abertura, quanto a prece também, nos mostrando a importância da fé ativa, que é o servir, que é estar aqui a trabalho, colocando-nos à disposição para o outro. Por vezes as nossas orações, grande parte, são sempre voltadas para as nossas querências, nossas necessidades. E a gente reserva aí um pouquinho da parcela, digamos assim, para os nossos irmãos e pessoas próximas. Mas é sempre importante lembrar que, assim, como aprendemos aí na oração de Francisco de Assis, também como foi colocado pela nossa irmã Marinês, a importância de estarmos aqui sempre para servir o outro. Temos esse olhar de caridade, de sabermos entender que todos nós temos o direito de escolha, mas que isso, assim como todos nós temos, todos nós escolhemos os nossos caminhos, mas nós que já temos um pouquinho mais de esclarecimento com relação ao uso desse direito de escolha, que é o livre-arbítrio, temos que estar sempre postos a servir os nossos irmãos, independente da escolha que eles estejam fazendo. É a nossa missão aqui, né? Não só aqui, como também no plano espiritual, mas sabemos que aqui é muito mais difícil do que no plano espiritual de colocar isso em prática. Então, que tenhamos sempre essa plena noção de que o nosso trabalho aqui é estar aqui pelo outro. Foi isso que o nosso mestre veio aqui nos ensinar. Por mais diversos que sejamos, todos nós temos a capacidade de servir o outro. Hoje nós vamos dar continuidade e, quem sabe, até finalizar o capítulo 6 do livro 2 do Livro dos Espíritos. Nós estamos no último item do capítulo 6, que é o capítulo da vida espiritual. Nós estamos no último item, que é a comemoração do Dia dos Mortos e os funerais. Na semana passada, Ana Clara até chegou a
ler e explicar a questão 321A, mas eu vou só reler, não vou voltar à explicação, tá? Vou só reler para a gente contextualizar, porque ela ainda vai ter letra B, então, só para a gente ter uma contextualização. Vou reler a 321A. O dia de finados é para eles, para os espíritos desencarnados, no caso, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Os irmãos nos respondem. Neste dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que o chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, vamos para 321b, que é onde nós vamos começar hoje. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis, aquela sob a qual eram conhecidos em vida. Então, nós já lemos, já estudamos até juntos, em alguns momentos, que o perispírito carrega essa marca da última encarnação. Para espíritos assim, de categoria mais ordinária, né, mais comum. Aqueles espíritos que têm uma categoria mais superior, por vezes nem vão reencarnar mais, ou já estão numa categoria muito elevada, que até vão reencarnar, mas já tem uma categoria bem mais elevada, eles conseguem externalizar a imagem que eles escolhem externalizar, né, de outra encarnação, não necessariamente da última. Mas, de forma geral, para os espíritos que têm uma evolução muito semelhante à nossa, a imagem que fica externalizada é aquela da última encarnação. É a imagem que o perispírito vem carregando da última encarnação. Principalmente no caso desses espíritos que ainda acabam frequentando lugares na Terra mais por necessidade material do que moral, aí mesmo que eles vão ter mais arraigados essa forma, essa necessidade de carregar essa forma da última encarnação, essa imagem da última encarnação. Até mesmo pela necessidade que eles carregam de serem reconhecidos, porque muitos deles ainda acham que as pessoas ou estão ignorando, os veem, mas estão ignorando, enfim. 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem, mesmo assim, aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. Então, nós sabemos que esse fato de não haver uma visita física a um túmulo de algum ente desencarnado não significa que não haja amor para com aquela pessoa, né? Principalmente nessas datas. Muito pelo contrário, nós sabemos que nós podemos fazer esse tipo de lembrança de dentro de nossas casas. Nós sabemos que tem que haver todo o cuidado de funeral e de enterro, e até mesmo o cuidado físico da lápide. Até mesmo porque é uma demanda social. Nós temos que zelar por aquele local. Mas esse tipo de visita por data comemorativa, fisicamente falando, pouco importa para o espírito que já tem entendimento da sua situação espiritual, da sua situação de espírito. O que importa, de fato, para o espírito é o que nós estamos emanando para eles, por meio da oração, por meio dos sentimentos,
das vibrações que nós passamos. É isso que importa, é isso que vai chegar até os espíritos. Mesmo aqueles em condições mais tristes, digamos assim, quando nós fazemos oração por eles, ou mentalizamos, pensamos neles, eles acabam recebendo essa energia, esse amor que está sendo disponibilizado para eles. Então, o que importa de fato é o que nós colocamos de maneira do sentimento, do que vem de dentro, de fato, não de maneira física. (323) A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua atenção? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Nós vamos perceber ao longo dessas questões, que encerram o capítulo, que o que importa de fato a partir do momento em que ocorre o desencarne são os sentimentos que vão ser colocados para esses espíritos, e não os rituais. Novamente, como eu disse, nós sabemos que esses rituais dos funerais são importantes, não só por causas sociais, culturais, mas também porque é uma forma do nosso psicológico entender aquele momento do adeus. E isso é muito válido, psicologicamente falando. E espiritualmente falando, nós sabemos que o que importa de fato é o que nós sentimos e o que nós vamos nutrir por aquele espírito, o que nós vamos continuar desejando para eles. Porque, ora, se nós oramos e desejamos o bem, desejamos a paz para esse espírito, logicamente que isso vai facilitar a caminhada dele. E aqui nós estamos partindo do princípio que esse espírito tem uma elevação, ou melhor, um grau evolutivo bem semelhante ao nosso. E que não seja um espírito elevado, que não depende tanto mais desse tipo de sentimento para que sua trajetória seja percorrida. Então, é necessário que esses espíritos recebam essas vibrações que nós emanamos. Mas a parte física, nós sabemos que funerais dependem muito do local. Então, fisicamente falando, é um ato cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a prática de enterrar os corpos. Há poucos lugares aqui no Brasil que dispõem de crematório. E não é uma prática muito comum, principalmente entre os cristãos, que haja a cremação do corpo. Entretanto, há outras culturas que a cremação do corpo é totalmente comum. Na Índia, por exemplo, atualmente nós estamos vendo um movimento que eles estão tendo dificuldade para cremar os corpos em decorrência da Covid. O número de pessoas que estão desencarnando em decorrência da Covid é tão alto que eles estão com dificuldades até mesmo de espaço para cremar o corpo. Mas lá, isso é um ato comum, não é só por hoje, não é só pelo Covid. É um ato comum. Na Grécia Antiga, era um ato comum a cremação dos corpos, em decorrência da religião deles. Nas religiões saxãs antigas também era muito comum. Os vikings também queimavam corpos. Isso era comum. Então, esse ritual físico é cultural. E é importante para que o nosso psicológico também entenda aquele momento de passagem. Nós não temos aqui que diminuir o ato, achar que ele não tem um valor. Sim, ele tem um valor significativo. A partir daquilo dali que nós entendemos que nós estamos nos despedindo, ainda que fisicamente,
daquele ente. Isso é importante até para que nós, ainda materializados, consigamos visualizar e entender esse momento. Mas, em matéria de sentimentos, o que importa de fato é o que nós estamos ali alimentando naquele momento e o que nós vamos continuar alimentando para a caminhada daquele espírito após o desencarne. Então, por exemplo, a minha família, eles são católicos, eles têm o hábito de ir ao cemitério em dia de finados. Eu não tenho. Então, isso diminui o sentimento, por exemplo, que eu tenho com meus avós? Não. Só que não é o meu hábito ir. Eu prefiro ficar em casa e orar por eles. E isso não precisa ser necessariamente só em dia de finados. Nós podemos fazer isso todos os dias. Então, nós temos que compreender com relação a esse capítulo que o que importa sempre é, como nós já sabemos, o que está além do material. É o que sempre vai importar. São os sentimentos e as intenções que estão envolvidas. Não só durante a nossa encarnação, mas também no desencarne, no nosso desencarne e no desencarne do outro. Irmãos, qualquer dúvida, complemento, por favor, fiquem à vontade para usar aqui o nosso chat. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração e as veem com prazer? Muitos aí comparecem quando podem, porém, são menos sensíveis à homenagem que lhe prestam do que à lembrança dos homens. Então, novamente, a gente percebe aqui que o ato de fazermos estátuas, monumentos, em homenagem a determinada pessoa, não importa tanto para esse espírito. O que importa mesmo para ele é a lembrança que nós guardamos do que ele nos proporcionou, do que ele ajudou. Geralmente, essas pessoas tiveram alguma colaboração para que haja essa homenagem. Mas o que importa para esse espírito é o sentimento de gratidão, enfim, que nós acabamos alimentando com relação a ele, aos atos dele aqui na Terra, e não com relação a algo físico que foi erguido para ele. Até porque, dependendo do grau evolutivo desse espírito, esse tipo de homenagem pode acabar até inflando um pouco mais o ego dele, e meio que involuntariamente levando ele a ter um sentimento que não era bem o que nós gostaríamos que chegasse até ele. Edna fez uma pergunta. Há famílias que se desesperam quando da morte do ente querido. Esse espírito sente, tem grande impacto para ele, fica mais difícil de se desprender? Sim. Sim, Edna. Como eu já até falei aqui algumas vezes, o luto, o sentimento de tristeza, ele é compreensível e ninguém vai conseguir apagar aquela dor do dia para a noite. Né? A dor ela vai sendo amenizada com o tempo e o que vai ficando é uma saudade saudável daquele ente querido. Mas é importante não só a pessoa sentir aquele momento e trabalhar para aquilo passar e que isso seja respeitado também. Isso é um ponto, tá? Não estou dizendo... não vamos ter a ilusão de achar que porque somos espíritas e compreendemos o nosso roteiro de vida, isso significa que a gente vai encarar o desencarne como um momento
que por mais que saibamos que seja natural, não é um momento fácil, não é um momento feliz para quem está aqui. É triste, é doloroso. Se a gente negar isso, seria hipocrisia, não é isso. Mas essa parte do desespero e desses rompantes e desse sentimento de que a pessoa, sim, e desse desespero que as pessoas se entregam, atrapalha aí muito, não só como você colocou aqui no momento do desencarne, mas também posteriormente. Porque no momento do desencarne, os laços do corpo fluídico e o corpo físico estão sendo trabalhados ali pela equipe de socorristas, estão sendo desfeitos. Se aquele espírito ele começa a receber também esse tipo de energia e começa a compreender o pânico e o desespero que está havendo nas pessoas, isso vai dificultar muito. E além de dificultar esse trabalho da equipe, posteriormente, quando ele também estiver desprendido já do corpo, ele vai se manter preso naquele sentimento de desespero da família, que vai estar sempre lhe chamando, clamando por ele, ou de repente revoltado com o tipo de morte, enfim. Então, isso tudo atrapalha o desprendimento dele, não só do corpo físico, mas também aqui da energia terrestre, que muitos irmãos levam anos presos nisso, séculos presos nisso, por conta dessa energia que a gente fica chamando, remoendo sentimentos, que pode ser, tanto como você colocou aqui, no momento do desencarne, e posteriormente também, porque esse sentimento, por mais que ele seja exteriorizado só ali naquele momento, naquele dia, depois ele segue sendo alimentado. Ele não é eliminado de imediato após o enterro da pessoa. Ele segue sendo alimentado. Então isso atrai, puxa muito, prende muito aquele espírito, atrapalhando muito o ciclo que ele tem que vivenciar depois do desprendimento. Seja para ir para uma colônia, para estudo, para refazimento, para tratamento. Ele acaba ficando muito apegado, preso à nossa atmosfera. Responde a sua pergunta? Qualquer coisa, só colocar aqui. A Edna complementou, pelos momentos de pandemia, os familiares não têm como se despedir. Sim, muitas pessoas estão sendo ou enterradas de caixão fechado, que dependendo do tipo de morte, antes já era uma prática comum, dependendo de como fosse o desencarne. O que hoje não tem sido muito comum é multidão, lógico, né, aglomeração de pessoas nos velórios, e nem aquele procedimento que as pessoas tinham de aguardar 24 horas. Mas nós vemos que continuam respeitando o procedimento de colocar o corpo no caixão e realizar o enterro. Até mesmo como nós conversamos agora há pouco, porque isso é importante até mesmo para o psicológico daquelas pessoas que acompanham, né, o desencarne dessa pessoa. Enxergar esse ciclo se encerrando. Essa questão é tão importante que, por exemplo, há pessoas que desencarnam em acidente de avião e que nunca mais acham os corpos. Ainda assim, há funerais simbólicos para que essa situação seja mais esclarecedora para o psicológico das famílias. Então, esse ritual é importante, tá? Por isso, até que nós continuamos tendo os funerais. O que nós não temos mais, de fato, se for no caso da Covid, é aquele funeral de 24 horas, e para os demais funerais também não estão deixando juntar muita gente por conta da pandemia. Mas independente, tá, Edna, da causa mortes,
qualquer tipo de perturbação aqui junto aos familiares ou entes queridos, isso vai sim refletir no espírito que está desencarnando. Então, independente do tipo de desencarne, a gente tem que ter o máximo de atenção possível para não ficarmos aí entrando em desespero e atrapalhando esses irmãos. Trezentos e 25. De onde vem para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes no lugar do que noutro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Os espíritos respondem: a afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, mesmo que seus ossos estejam separados? Então, novamente, os irmãos aqui ratificam para a gente que esse apego, a pessoa querer ser enterrada em um determinado local, só mostra que quando eles colocam inferioridade moral, né, a inferioridade ainda da elevação desse espírito, que tem essa necessidade física, material, muito latente ainda. Eu quero ser enterrado em tal lugar, ou eu quero que cremem meu corpo e joguem minhas cinzas em tal lugar. Nós sabemos que no fundo mesmo, quando nós chegamos no plano espiritual, onde o nosso corpo foi colocado, pouco importa. Então, para o espírito que tem esse tipo de escolha, é porque sim, ele ainda tem muito apego à parte material. Alguns irmãos são tão apegados ao corpo que há livros que relatam, se eu não me engano, até o André Luiz relata isso. Espíritos que ainda ficam presos, né? Presos, que eu digo com relação ao sentimento. Ali no cemitério, por nada, imagina. Pode. A intenção aqui da nossa caixinha é essa mesmo, é a interação. Então, tem espíritos que ficam presos ali naquele momento, assistindo literalmente o corpo sendo entrando em degradação, sendo alimento para os vermes. Tamanha é a necessidade, tamanha é o vínculo que aquele irmão tem com o corpo. Assim como tantos outros que sofrem por se verem em caixão, ou porque algum órgão foi doado, enfim. Então, há ainda espíritos que têm muito essa ligação com a matéria. 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Os irmãos respondem: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens. As recordações se concentram melhor. Então, os irmãos ratificando aqui novamente para a gente que esse ato até respeitoso dessa união dos despojos mortais de familiares é um ato de respeito, enfim. Até mesmo porque seria um desrespeito se nós saíssemos jogando por aí os despojos de pessoas que já desencarnaram. Mas esse ato é mais como um respeito, né? Um ato simbólico do que um ato que espiritualmente conte para algo. Mas como nós estamos conversando aqui hoje, há valores sociais que nós carregamos, né, culturais sociais,
que nós acabamos mantendo porque são importantes para, como colocaram os irmãos aqui, para nós termos essas recordações, esses valores colocados de maneira mais arrumada, bem arranjada na nossa cabeça, digamos assim, né? Os nossos sentimentos se organizarem de maneira melhor. Entender que nós estamos respeitando, cuidando ainda daquela pessoa, tendo aquele carinho de fazer o funeral, de colocar todos juntos. Isso quer dizer que todos têm que estar juntos e se não estiverem, vai ser um desrespeito? Não. O importante é como nós realizamos, com que sentimentos nós realizamos esses atos. Tanto do funeral quanto posteriormente, quando é necessário mexer na lápide. O importante é o respeito que fica ali pelaquela pessoa que desencarnou e o sentimento que nós vamos alimentar. Porque o fato deles terem desencarnado, como nós já sabemos, não quer dizer que é o final. Então, o que a gente segue sentindo e emanando para esses irmãos é o que mais importa. Trezentos e 326. Até, antes de eu ler 326, eu até acabei lembrando da oração da Marinês, né? Quando ela diz que nós não podemos perder tempo. E nós, de fato, não podemos perder tempo. Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos com as pessoas aqui que nós gostamos, e até mesmo com as que nós não gostamos, principalmente, para conseguirmos desenvolver esses sentimentos, né? Colocar em ações o que nós sentimos. Às vezes a gente se importa tanto com, por exemplo, esses tipos de rituais, mas a gente não pensa em outras formas de, enquanto a pessoa está aqui encarnada, da gente ser útil, da gente ser servidor, como foi colocado aí no início do nosso estudo, tanto pelo hino, quanto pela prece, quanto pelo versículo. Nosso intuito de estar aqui é de ser servidor. Então, como a Marinice colocou, nós perdemos muito tempo nos preocupando com coisas ainda que, no fundo, como os irmãos colocam pra gente, não importam tanto. Lógico, nós temos que ter o respeito ao ritual, ao momento, aos sentimentos. Mas e tudo que a gente tem que fazer antes disso? Olha quanto tempo a gente está perdendo e não está servindo, não está colocando nossos sentimentos em ação para com essas pessoas. E também para as pessoas com as quais nós não temos tantos sentimentos positivos assim. Olha quanto tempo a gente perde alimentando coisas negativas com relação a pessoas que às vezes, sinceramente, a gente nem conhece. A gente só olha e pensa assim, fulano é chato, fulano isso, fulano aquilo. Ou julga porque fulano se veste de uma forma, ou anda de uma forma, ou age de alguma forma. Mas nós não nos preocupamos em momento nenhum como nós agimos com aquela pessoa. Que sentimentos nós estamos nutrindo com aquela pessoa. Então a gente acaba perdendo tempo, realmente, deixando de fazer, de agir, de colocar em ação o que nós aprendemos, que Jesus deixou pra gente. E ficamos nos preocupando ainda com rituais que, no fundo, não vão contar tanto. Nós não estamos falando aqui que vamos deixar de praticar as coisas com respeito, principalmente os funerais. Mas nós ficamos tão presos a coisas ainda físicas, de onde vamos ser enterrados, o que vamos fazer, como vai ser, vai ter uma rosa não sei quanto, umas grinaldas não sei de onde, vela, tal. Mas tá, e antes disso tudo? Né? Quando a gente chegar nesse momento de prestar essa homenagem a essa pessoa, a gente parar ali e recapitular o que a gente fez no tempo que a gente teve com ela. E é isso que importa, porque às vezes a gente fala sobre o servir ao outro, o trabalho da caridade,
a gente sempre acha que é algo grandioso, é algo que vai ser enxergado. Vamos criar aqui uma situação hipotética, uma família que lida uma vida inteira, persistentemente, prestando apoio a uma pessoa que sofre de algum vício. Essa família está prestando uma caridade. Essas pessoas estão prestando caridade. E elas não estão fazendo nenhum ato público enorme, mas é um ato enorme para aquele espírito que sofre com vício. É um ato enorme para aquela família. Então é muita perda de tempo que nós temos, às vezes, com muitas coisas físicas, com muitos valores físicos, visuais, e nós esquecemos realmente do que importa, que é a nossa ação, é o nosso sentimento, como nós temos que trabalhar mais o que nós aprendemos, porque nós sempre achamos que o que o Cristo prega só vai ser feito em atos grandiosos e públicos, e em tocar projetos que são reconhecidos. Não, nós podemos fazer isso dentro de casa, nós podemos fazer isso no nosso ambiente de trabalho, na escola, com pessoas do nosso convívio. Todo dia, quando nós temos que segurar algo que íamos falar, segurar uma ofensa, não acusar, não apontar, não criticar, abaixar a cabeça, ajudar o outro, oferecer a mão, até mesmo quando aquela pessoa não pensa como você, não faz como você faria, e ainda assim você se predispõe a estar do lado e ajudar, isso é praticar caridade. Isso é fazer o que o Cristo veio nos ensinar. Você não precisa viver da mesma forma que aquela pessoa para ofertar amor, para oferecer a mão amiga, porque todos nós somos diferentes, todos nós vivemos de formas diferentes, inclusive nós que estamos aqui reunidos. Se cada um entra na casa do outro para conviver uma semana, nós vamos perceber que nós somos completamente diferentes. E isso quer dizer que nós não vamos estender a mão para o outro? Não. Hoje, com a consciência que nós temos a obrigação, irmãos, tendo o conhecimento que nós temos, de saber entender e respeitar as diferenças. E a partir daí, trabalhar um pouco mais esse tipo de sentimento, de aceitação e de começar a servir mais. É fácil? Não, não é fácil. Seria hipocrisia dizer que é fácil. Mas a gente pode tentar um pouquinho todos os dias. É nosso trabalho tentar um pouquinho todos os dias. Porque aí cada dia a gente está sendo um pouquinho melhor. (326) A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Então, o irmão que desencarnou, ele é sensível àquele ato funerário e todas as celebrações e homenagens que estão sendo prestadas? Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Então, para esses espíritos que já têm um grau mais elevado, eles entendem que é uma necessidade nossa, mas que para ele é praticamente indiferente, porque ele já compreende que esses atos são mais terrenos do que espirituais. Mas ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas, ou se aborrecem com o abandono a que relegaram os seus despojos mortais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. Então, esses preconceitos aqui são, na verdade, os pré-conceitos, né? São as ideias que nós ainda carregamos aqui da vida terrena. Nós ainda carregamos a ideia de que nós temos que ser homenageados, que tal e tal pessoa tem que estar lá. É igual quando a gente faz aniversário.
A gente convida 20 pessoas para a festa. Aí vão só 15. Me homenagear, né? Vai lá me homenagear. As outras 5 que não foram, nossa. Ah, mas fulano? Também não vou no aniversário de fulano. Não, nossa, eu não contava que fulano fosse fazer isso comigo. Que horror. Não esperava isso dele. Gente, as pessoas não têm esse tipo de obrigação. E, assim, mais importa o que aquela pessoa está sentindo e celebrando com relação a essa data do que se ela vai lá e faz igual aquele povo que vai em casamento, come e sai do casamento falando mal da festa. Senta lá, come, sorri, brinca com todo mundo, vai embora e fala, nossa, não gostei da comida. Então não era melhor que não fosse? Do que alimentar esse sentimento? Era melhor até para ele que não fosse, do que alimentar esse sentimento. Então, nós ainda temos esses apegos de achar que temos que ter essa prestação de homenagem. O importante, novamente, é que tudo seja feito com muito respeito. E não a quantidade que foi, se foi um ato grande, ou um ato menor, um ato inferior. Isso não vai fazer diferença nenhuma no momento da nossa passagem. O que vai fazer diferença no momento da nossa passagem é o que a gente faz aqui durante a vida. E não que tipo de celebração, durante a vida terrena. E não que tipo de celebração, que tipo de homenagem, enfim, está sendo feita. A realidade é essa. Como nós vivemos, são os nossos atos que vão contar para todo momento da passagem, inclusive para o desenlace. Quanto mais materializados nós formos, mais difícil vai ser o desenlace do nosso corpo fluídico com o do nosso corpo material. Edna colocou aqui. Já ouvi comentários do tipo: funeral de fulano foi uma multidão. E aí dizemos como fulano era querido, como se fosse medido pela quantidade de pessoas e homenagens. Geralmente, pessoas públicas, de fato, os funerais, pessoas públicas que eu digo assim, mais conhecidas, né, de fato, funerais dão muitas pessoas, mas como nós sabemos, o coração do homem é terra que ninguém pisa. Ninguém sabe de fato os sentimentos daqueles que estão carregando. Mas muitas pessoas vão aos funerais mais por um ato cultural do que uma prestação de sentimentos. Então é até eu particularmente acho até infeliz quem coloca dessa forma, né? Que alguém medir o amor por alguém e pela quantidade de pessoas que vai no funeral. E pessoas que são extremamente amadas, com famílias pequenas, com poucos amigos, em condições extremamente humildes, e que não tem funerais assim, grandes, né? Então aí fica o exemplo de que o que importa de fato é sim, é um ato solidário. Ir ao funeral, não estou desfazendo do momento, não, do ritual, não. Como eu coloquei, é importante sim, até mesmo porque os familiares dessas pessoas vão estar lá. Só que nós não conseguimos. Eu estou colocando aqui o que as pessoas falam com relação, assim, medir a quantidade, né, de sentimentos que carregam pelaquela pessoa, pela quantidade de pessoas e homenagens que foram prestadas, né. Há pessoas, como eu coloquei, que não passam por momentos de extrema humildade e que têm famílias pequenas, poucos amigos, não tem como fazerem rituais tão grandes. Lógico que poucas pessoas vão estar junto, mas isso não quer dizer que elas não são amadas, muito pelo contrário, né? Há sentimentos muito nobres envolvidos, geralmente,
em famílias assim. Então, isso quer dizer que essa pessoa foi benquista, bem lembrada, esse número de pessoas ir? Muito provavelmente sim. Mas nós também não podemos esquecer que há pequenos rituais funerários que vão poucas pessoas e que nem por isso quer dizer que aquela pessoa que está sendo enterrada não foi amada enquanto estava aqui na Terra. Mas, como você colocou, que é um ato de extrema solidariedade, sim, principalmente com os familiares que estão ficando aqui. É nossa obrigação colocar aí o ombro amigo para as famílias e os entes queridos que ficam, que com certeza estão num momento muito triste de luto. Trezentos e 27. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então, nós sabemos que isso também vai depender aí do grau evolutivo desse irmão. Ele pode assistir esse funeral de maneira pacífica e entender aquele momento. Ele pode assistir aquele funeral desesperado, dependendo do seu grau evolutivo, por estar vendo ali o seu corpo, ou por estar vendo os familiares, aí até entra na pergunta que a Edna fez, ou está vendo ali seus familiares em desespero, aquilo vai contribuir mais ainda para o seu desespero. E acabam aí assistindo o que está acontecendo. Mas também há espíritos que estão num grau ainda de perturbação tão elevado que não conseguem nem se atentar para o que está acontecendo. Estão presos, às vezes, em processos obsessivos ou em outros momentos que eles se apegaram tanto que acabaram não participando do funeral, não visualizando o funeral. E há espíritos que nem participam, dependendo do grau de evolução, para eles é um ato de respeito, mas que eles nem participam. Mas para os irmãos que estão ainda envolvidos muito na parte da matéria e que acabam assistindo e vendo o desespero ali dos familiares e também tentando entender o que está acontecendo. É um desespero muito grande e também, como eu coloquei, para os irmãos que estão aí passando por processos obsessivos, às vezes no momento ali do desenlace, os outros irmãos que já faziam, já obsidiavam, já conseguem, digamos assim, pegar a presa e fazer o que convém com aquele irmão. Há irmãos também, como é comumente visto na reunião mediúnica, que ficam presos no momento do desenlace, por séculos. Como, por exemplo, há irmãos que estão caindo de um abismo, e eles levam séculos caindo de um abismo. Ficam vivenciando esse momento por séculos e séculos. Trezentos e 27A. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro? Edna, mais ou menos uma pergunta e complementando o que você fez. Mais ou menos, conforme o sentimento que as anime. Então, mais uma vez aqui, os irmãos colocam para a gente que o que importa, de fato, é o sentimento. Se muitas pessoas vão lá imbuídas de bom sentimento, de fato, ótimo. Lógico que esse irmão vai se sentir querido. Mas, como nós sabemos, infelizmente, também há os casos contrários. Muitas famílias que têm problemas sérios, enfim, que são grandes, mas acabam indo aos rituais funerários com sentimentos muito ainda negativos, que era melhor que não estivessem ali naquele momento
atrapalhando aquele momento ali de passagem daquele irmão. E que coloca aqui também, que havíamos comentado mais cedo, que o que importa de fato é a qualidade dos sentimentos que está ali e não o número de pessoas que está naquele momento. Vou até complementar, antes da gente encerrar, vou ler as duas últimas para a gente encerrar, porque, como a Edna até colocou aqui, que é um ato de extrema solidariedade, e juntando com essa relação que eu fiz de pessoas em pequeno número em funerais. Por exemplo, hoje, nós vemos muitos jovens falecendo no tráfico, por estarem envolvidos com tráfico. Então a gente imagina que, de fato, o funeral desse jovem não vai ter um número de pessoas grande. Geralmente é a mãe, quando tem pai, tem o pai, o que é muito difícil, e alguns irmãos juntos, alguns entes queridos. Então, o que importa é, de fato, o tipo de sentimento que está ali unindo aquelas pessoas. Tanto para a passagem daquele espírito, que com certeza vai estar muito necessitado, porque ele vai estar passando por um processo de obsessão muito grande. Então, é muito importante que os sentimentos das pessoas que estejam naquele momento sejam sinceros, como também, como a Isna colocou, que é um ato de solidariedade, é um ato de extrema solidariedade com aquela família. Então, isso quer dizer que esse funeral, que tem poucas pessoas, no caso, sim, de pessoas que não são bem-quistas pela sociedade, é muito importante também que a gente entenda, respeite e encare todo tipo de passagem desse plano para o outro com o mesmo respeito. Não só pelo irmão que está passando pelo desenlace, mas também pela família. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que acompanham, né, no noticiário esse tipo de notícia se sentem aliviados. Mas quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente não para pensar que poderia ser nosso irmão, nosso primo, pai, mãe, irmã. A gente não se coloca no lugar do outro. Então é sempre bom a gente criar esse alerta aí de que, da mesma forma que pessoas que são muito bem vistas socialmente merecem esse tipo de respeito, não só as pessoas como as famílias, pessoas que também não são socialmente bem aceitas também merecem esse mesmo tipo de tratamento. Vou só ler as duas últimas para a gente poder encerrar o capítulo. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e castigo dos culpados. E nessa ocasião que o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Para ele, todos os sentimentos estão patentes e a decepção que lhe causa a rapacidade com que os herdeiros compartilham seus bens o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. Então, isso é muito comum. A gente vê as pessoas brigando após o desencarne. A gente vê famílias brigando por coisas assim absurdas. Por roupas, guarda-roupa. Por bens, às vezes é uma pessoa que nunca nem convivia, nunca comparecia, nunca ajudou com nada, vem não sei da onde, achando que tem direito a alguma coisa, e as pessoas se trocam, brigam em família por conta de bens materiais. E por isso que o importante é a gente não perder tempo, como o Marinês falou. O importante é a gente estar junto, é a gente ter esse tipo de ação, de ter interesse na pessoa enquanto ela está aqui, e não no material.
Eu não estou falando aqui, tá, gente, de quem tem de fato herança, tem direito à herança. Estamos falando dos conflitos que as pessoas acabam causando em família após o desencarne. 329. O respeito instintivo que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Nós sabemos que esse julgamento do haver ou não vida futura, ele é mais recente do que a gente julga. Nós temos, às vezes, até usar uma palavra que os irmãos utilizaram aqui, um preconceito com relação a culturas anteriores ao cristianismo, né, as culturas pagãs, mas muitas dessas culturas, por mais que adorassem a deuses de pedra e tantos outros deuses diferente do Deus que nós conhecemos hoje, ainda assim nessas culturas as pessoas tinham a noção de uma vida após a morte, a vida após o desencarne. Às vezes de maneira bem fantasiosa, colocada, né, nessas culturas, bem místicas, assim. Mas já havia essa concepção. Então a gente já carrega isso no nosso reencarne, no nosso processo de reencarne. Nós temos isso muito latente ainda na nossa memória, né, na nossa mente. De que esse outro lado existe. Que antigamente era visto de outra forma, de forma bem mais mística, e hoje, com o decorrer, após a vinda do Cristo, e principalmente depois do esclarecimento recebido pela doutrina espírita, nós vamos vendo de maneira mais clara e maneira mais racional como é a vida no plano espiritual. Bom, irmãos, eu me excedi aqui, peço desculpas, mas era para a gente conseguir encerrar. Espero que tenha sido esclarecedor para todos. Edna, muito obrigada pela participação. É muito bom quando vocês colocam aí para a gente a contribuição de vocês, porque para a gente que está aqui do outro lado, a gente não está vendo, né? O rostinho de ninguém, então a gente não sabe como a mensagem está sendo recebida. Essa troca é muito boa para quem está aqui falando. Então, muito obrigada a todos. Vou colocar aqui a nosso hino, a nossa oração de encerramento. Agradeço a todos que estão aqui nessa noite, aos nossos irmãos que contribuíram com hino, oração e versículo. Tenhamos uma semana abençoada e bom trabalho de vibração para todos nós. Posso no momento não entender, posso no momento acusá-lo, mas no seu tempo tudo está revelado. Meu Deus, como é difícil entender. Provas e expiações são elas que me fazem crescer. Provas e expiações, com elas tenho que aprender. Angústias me tomam a alma, respostas vêm de todos os lados, mas qual delas devo seguir? Jesus, explica pra mim. Provas e expiações me levarão ao Senhor. Provas e expiações, com elas tenho que aprender. Provas e expiações, com a renúncia eu tenho que viver. Provas e expiações,
Com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Provas e expiações me levarão ao Senhor. Provas e expiações, com elas tenho que aprender. Provas e expiações, com a renúncia eu tenho que viver. Provas e expiações, com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. E assim, querido Jesus, nos despedimos com o nosso coração aliviado e com muita esperança em dias melhores, porque temos a Ti a nos guiar. Senhor Jesus, que em cada amanhecer lembremos de elevar o nosso pensamento até Ti, pedir-te a inspiração para o dia que se inicia, para que tudo o que tivermos que passar seja de aprendizado, porque sabemos, Senhor, que temos a alegria, a força, a vitória, a sabedoria, mas ao mesmo tempo temos a tristeza, a derrota, a fraqueza. Por isso, Senhor, precisamos sempre estar vigilantes, para que a cada dia do presente seja preparado o dia do futuro. Sabemos que depende exclusivamente de cada um de nós a construção da nossa própria vida, que não nos deixemos ficar com a máscara de vítima, porque já temos consciência que tudo o que fazemos iremos responder pelo mesmo. Assim como hoje já respondemos pelo dia de ontem. Então, Senhor, só temos a Te pedir perdão. E pedir perdão por todos aqueles a quem nós enganamos em algum momento da nossa vida. E obrigada, Jesus, pela oportunidade dos acertos, que hoje é muito importante para nós. E assim, Jesus, também que ao chegar ao final do dia, antes de nos recolher, a gente possa render graças à meditação da noite, porque temos certeza que o Senhor tudo provê a todos nós, que estamos sempre a buscar-lhe a companhia, todas as circunstâncias da vida. A tua paz e o teu amor seja sempre o sustentáculo da nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor Jesus. E que todos os nossos irmãos, Senhor, onde quer que eles estejam, receba o teu amor, o teu carinho, o teu abraço, Jesus, amparando, confortando e fortalecendo a todos. Que a tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco. Que assim seja, Senhor.